Programa de hoje, uma mulher polivalente que se destacou por onde passou desde a saudosa MTV. E a gente vai estar de volta aqui em mais uma balada. Até os bastidores da política nacional. Uma exímia comunicadora, mãe, avó e palmeirense. Conheceu alguém, já teve um problema, uma amiga, um amigo, com a adição ao álcool, né? Alcoolista. Aplausos para Soninha França! Soninha! Fala, Soninha! Fala, rapaziada. Quanto tempo, hein? Como é que você está? Posso te dar 2 livros? Lógico, lógico. Vou dando presente. Pronto. Porque sou budista. Tá aqui, ó. Isso. Esse era de uma coleção. A editora lançou 3 títulos, porque sou católico. Acho que era o Gabriel Chalita, porque sou espírita, e me convidou para fazer o Porque Sou Budista. Boa. Tá aqui, ó. Por que sou budista? Por quê? Por quê? Porque quando eu conheci o budismo, eu concordei com algumas coisas assim de cara, tão pura lógica, sabe? Uma coisa racional até. E outras que no começo eu falei, não, pera, mas isso aí é mais difícil. Isso aí só se você tivesse nascido no Tibete, sido criado no monastério. E depois eu fui vendo que isso também fazia sentido, assim, tem uma... eu gosto muito. Tem uma fala do Buda, propriamente, cara, fala do Buda. Tudo que a gente sabe do Buda foi porque alguém disse que ele disse, né? Isso é supostamente... Ele abriu mão de tudo. Supostamente. Deixa o Buda teria dito que não acredite em nada que eu falei só porque fui eu que falei. Sim. Reflita, analise e tal. Então, em resumo, porque sou budista. E esse aqui é com minhas peripécias, né? Minhas aventuras. Eu dei uma entrevista pro Estadão e eu estava na minha padaria, entrevista, e aí tava o meu marido lá, enchendo a porra do saco, porque ou ele estava alcoolizado ou ele estava com vontade de beber. Então, é paciência de criança, assim, sabe? A gente ali na entrevista, horas e horas e horas, ele assim, vai demorar? Falta muito? Tá chegando? Conheço isso. Aí o jornalista falou assim, desculpa, a gente não se apresentou. Quem é você, né? Eu sou o Paulo, sou o marido dela. Fale mais sobre isso. E aí a gente conversou. E o Paulo morou 10 anos na rua. Sim. 10 nada, 20. Sim. Então eu expliquei pra ele, né, quem era o Paulo, porque que ele era impaciente daquele jeito, coisa e tal. E aí, por causa dessa entrevista, uma editora me convidou para escrever um livro com essa história e inúmeras outras peripécias aí. Sabe o que eu tava esperando lá na recepção? E eu reli um capítulo. Do livro. É legal, é bom, é bem escrito. Eu lembro da maconha. Eu lembro Já quando... foi assunto aqui. Quando você veio aqui, eu lembro que você falou, e eu concordo muito com você, porque você disse que é o seguinte, esses caras que estão na rua, os caras da Cracolândia e tal, não sei o quê, tem que ser individualizado, porque cada ser humano tem uma história. E todo mundo quer jogar embaixo do tapete como se fosse uma coisa só, e cada um que está lá é um ser humano igual a gente. Tem as histórias. É muito difícil, é um flagelo humano aquilo lá, né? Então, é um problema de saúde social e você querer aplicar uma mesma medida para todo mundo. Não, o negócio é redução de dano. O cara, aos poucos, ele vai fazendo outras atividades, vai ganhando uma convivência, tudo, e ele começa a usar cada vez menos. Funciona para algumas pessoas e para outras não. Internação não adianta, o cara já foi internado 20 vezes. Tudo bem, se você tem diabetes, sei lá, hipertensão, e você precisa ser internado 20 vezes, alguém vai dizer que não adiantou internar? Não. Depende, entendeu? Você precisava de uma internação. Não é porque você saiu daquela crise aguda que você nunca mais vai ter um problema. Vale para inúmeras doenças crônicas, vale para o uso nocivo de substâncias também. Então, se você achar que internou, resolveu, vai voltar a reconciliar com a mulher... Não é isso. Internação não serve para arrumar a vida da pessoa. Mas pode ser uma necessidade pontual, inclusive no modo involuntário. Sim. Não é amarrar o cara e jogar no fundo de um camburão, entendeu? E a pessoa que realmente quer se reabilitar, como se chama, né? Sofre muito, né, Soninha? Porque tem a recaída, a família. É uma coisa, não é brincadeira, né? Acabou por causa do alcoolismo. Não porque, realmente ele tinha uma trajetória de rua e o repertório. Não, foi porque ele era alcoólatra. E é um inferno conviver com isso. Volta, faz uma internação, sai felizão da vida. Quando ele saiu de uma das internações, felizão da vida, tipo, não, filho, agora vai. Agora tô bem. Sai agora forte, tô bem. né?
O primeiro compromisso que ele foi comigo, naquela noite que ele saiu da internação, era o lançamento de um livro. Pô, coisa inocente, né? Vinho. Vinho no nariz dele, na cara dele. Você entende? É um tipo de dependência dificílimo. Inclusive porque na sociedade, você não bebe, você tá... tá todo mundo vendo o Jogo do Brasil. Todo mundo bebendo cerveja, menos você. Qualquer coisa, cara. Um casamento. Coisa mais chata, né? Todo mundo bêbado. O lançamento de um livro. Era pra ser super inocente. Ele dava risada e falava assim, ainda bem que eu tô bem, né? Porque seria muito difícil resistir o tempo todo. Branco, tinto. Pega a garrafa. Agora, Soninha, a gente viu aqui em São Paulo que tiraram a Cracolândia. Não está no lugar. Agora, as pessoas têm um monitoramento, você que estuda esse tema, para onde foram, resolver o problema, o que aconteceu? Assim, porque eu entendo quando você fala não pode pôr em Camburão, mas eu também entendo o varejista, o dono do comércio, claro, que tem um negócio destruído, por um negócio que, assim, se alguém tiver culpa, não é ele. Então, se alguém tiver que pagar, é quem destruiu. Então, mas a internação é uma medida de saúde. O Camburão tem outras finalidades. O Camburão é para o cara que estiver exercendo atividades criminosas. E aí, o cara ali no ambiente da Cracolândia, não era atividade criminosa de vender pedra, simplesmente, que era um horror. Assim, você tinha um tabuleiro. Vários tabuleiros. Assim, como é que alguém pode achar que isso... Não podemos mexer com isso? Não podemos, porque sabe como é que é? Você fala de vender droga lá. O jeito como era, como funcionava. Assim, um absurdo. Não pode ser normal. Um tabuleiro. Crack, 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 um mais branquinho, outro mais marronzinho, cocaína, 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 maconha, 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 dinheiro, assim o tal do dinheiro. Na rua, vendendo assim? Na rua, como se fosse uma feira livre. Então, mexer com isso... Você pegou isso aí lá? Você ficou lá com o Dória, né? O Dória te colocou. 3 meses com o Dória. E qual foi a treta com o Dória? A treta foi calcinha apertada. Muito constrangedor. Qual foi a treta? Que Zurita, um grande comunicador. A treta, eu achei esses dias na minha casa um papel assim que eu escrevi à mão para passar para ele numa reunião, sabe? Escrevi louca da vida no verso e passei assim para a mão dele, que eu falei assim: prefeito, a educação tem um tempo. Você não zera a demanda de vaga de creche, que é uma coisa que a prefeitura conseguiu recentemente, que é incrível, mas você não zera essa demanda da noite para o dia. Você não resolve um problema de saúde da noite para o dia. Você não resolve população em situação de rua da noite para o dia. E era essa a expectativa dele. Ele passava pela 9 de julho e me ligava. Soninha, importante. Aquele casal que eu te falei ontem ainda tá ali. Você queria que te levasse para onde? Aí, também as pessoas mentem muito pro prefeito, sabe? Porque alguém dizia pra ele, não, vaga tem. Ela que é muito mole. Pronto. Ela que não entende nada de gestão, entendeu? Vaga tem. E ele me respondia, ele me dizia isso. Como não tem o que fazer? Tem vaga, assim. Então me mostra, né? Então, eu falei assim, sabe o que não tem? Não tem vaga pra casal. Por exemplo. Entendi. Então, também não é uma conta assim, peraí, quantas pessoas têm em situação de rua? 20 mil. Me dá aí 20 mil camas e tá resolvido o problema, entendeu? Então, a nossa divergência foi uma pressa totalmente inaplicável. Assim, que era marcado na época dele como prefeito, era marcado por isso, né? Ele gostava de mostrar nas redes sociais, tipo, falou hoje, à tarde tá... E acelera, importante. Acelera, traz duas. Acelera, gordo. Muito legal, sobre vários aspectos. Ontem mesmo eu tava num evento, aí tem uma mesa desse tamanho assim, aí fala, eu queria saudar o Emílio, o Sami, aí... O Sami vai falar, eu queria cumprimentar. O Dória baixou um decreto. É pra falar boa noite. E acabou. Então ele tinha umas loucuras assim. Ele tinha um reloginho. Ele tinha um reloginho. Na reunião, né? Na reunião ele tem um reloginho. Ele tem um reloginho, ele bate o reloginho. Pá, vamos começar a reunião agora, por favor. Valendo, calcinha apertada. Ele marcava a reunião 7h30 da manhã. E ele escolhe, cada um vai sentar. Aí quando você entrava na sala, era uma reunião só de secretários, uma reunião interna, né? Tinha uma folha perfeitamente colocada aqui, um lápis, copo d'água e um prisma com o nome. Tipo,
é legal ter essa moldura, sabe? Essa organização. Muito... Eu sou mais tendente à zona, né? Ele tem um gravador, né? Que ele vai falando móveis, que eu como ele número 3. Que isso se aplica e Mas só para não sair desse assunto, Soninha, sabe o que acontece? Que a gente viu uma ação, né, mais policial de segurança pública. Tem um negócio assim, cara, do esquema do crime organizado dentro da Cracolândia. Isso, pesado. Ponto. Onde os hotéis lá da região eram usados para lavar dinheiro. Sim. Como é que na tua gestão, ou como que você vê nesse momento o termo segurança pública, porque a gente tem uma raiz do crime organizado, onde tem as ramificações de tudo isso que a gente está conversando. Tem horas que parece que é meio tabu, porque se você falar que na favela do Moinho você tem ali, ou tinha, uma célula muito séria, muito forte, do PCC, com uma liderança violenta, etc. e tal, aí assim, você está criminalizando a favela. Você está dizendo que na favela só tem bandido. Eu falo, não, eu estou dizendo que na favela não tem só trabalhador. A gente não pode negar o bandido, entendeu? Então, as pessoas que moram na favela, os trabalhadores, sofrem muito por causa do bandido, com o bandido. E então tem esse, né, nosso campo da esquerda, aquela pergunta lá, eu sou esquerda, centro, parece que você não pode... Tem coisa que é tabu. Não é tabu, não vamos falar do crime organizado, porque senão a coisa do funk, sabe? Do Oruan, que foi preso. Não, estão criminalizando a cultura. Não, irmão, você não pode permitir que um cara diga, é isso aí, o CV tem que entrar e quebrar todo mundo na porrada, vem que vocês vão ver, vou tomar... Cara, no que isso equivale a criminalizar a cultura? Mas isso é o preconceito, né? Então, não sei se é preconceito somente. Então, mas, Soninha, veja bem a situação, porque a gente está falando de crime organizado. Pega esse negócio desse Vorcaro, desse Banco Master, e aí você vê, né? Agora os caras querem enfiar a direita ou a esquerda na história, quer pegar o pensamento todo e quer ganhar de um ou de outro lado. Ninguém vai ganhar com isso, porque aquilo lá, inclusive até quem é o constitucionalista entrou na jogada. Aquilo é uma negociata. O Brasil é uma sujeira tão grande, né? E é até bom a gente poder ver isso, né? Levar para a população, mostrar essa sujeira que é o Brasil. Agora olha o meu pessimismo. Mas é uma coisa que a gente vem trabalhar com pessimismo. Se você consegue, mesmo. Se todos os nomes que aparecem ali nas delações, nas situações constrangedoras, comprometedoras e tal, se todo mundo é de um campo só, vamos dizer, todo mundo ligado ao Lula, o campo do Lula vai ter que fazer o que puder para se defender, porque o campo oposto vai para cima com tudo. Vai atacar. E vice-versa. Na hora que tá todo mundo... Exato. Quem é que vai? Ninguém. Inclusive, quem é o louco? Inclusive depois a pessoa acaba se matando na cadeia. Então, mas como é que nós vamos sair dessa? Que jeito? Esse é o negócio. Como é que... Isso tem que ser a sociedade, tem que ser... Como é que a gente vai sair dessa? Forcar o Nil. Então, quem está pagando somos nós. Quantas vezes a gente vai pagar? Mas olha, por que é que o Toffoli perdeu a relatoria do caso? Foi por pressão, foi pela repercussão, foi porque estava ficando insustentável aquilo e porque estava vazando para o Supremo todo. Então, o que parecia impossível aconteceu. A relatoria saiu do Toffoli. É engraçado que até as pessoas falam assim, o Fux quer tirar a relatoria do Toffoli, mas o Toffoli não está querendo. Como assim não está querendo? Mas Soninha, não tem que querer. Mas Soninha, tirar a relatoria é uma coisa assim, é relativamente uma pena pequena. Claro. Lógico. Assim, se você está fazendo alguma coisa errada, deveria ser investigado. Mas você vê, até contra todas essas evidências, o Toffoli já teve um papel tão grande no desmonte da Lava Jato, né? Você tem uma dívida confessa, a empresa vai lá e faz um acordo de leniência, fala, tá bom, eu pago 6 bilhões, tá certo. E aí você anula o acordo, é um acordo, feito um acordo de leniência. Então, que o Toffoli tenha saído, e ainda assim, né, uma saída meio branda, mas que ele tenha saído já é surpreendente até certo ponto. E aí bastou ele sair para acontecer o que aconteceu anteontem, cara. Sim. A decisão do André Mendonça. E eu não tinha visto até agora há pouco, mas ele fez uma consulta para a PGR, né? Informou assim, olha,
tá aqui o material, eu entendo que tem que mandar prender o cara. A PGR não respondeu na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Aí na segunda-feira o André Mendonça... E aí respondeu atrasado, porque eram 3 dias. E respondeu assim, não vejo motivo, não. Não tem nenhum risco. Não estou vendo nenhum risco, nenhum perigo, nenhuma ameaça. Acho que não é o caso. Aí o André Mendonça se manifesta, botando as aspas da PGR e fala assim, olha, eu lamento que a PGR tenha dito isso, isso e aquilo... Então, eu vou mandar prender o cara porque eu entendo que existe risco, sim. Risco para pessoas físicas que sofrem ameaça. Risco para as instituições. Jornalista que traz ameaça. Porque eles estão invadindo, hackeando sistemas, supostamente, do FBI, da Interpol. Supostamente. Aprendeu. Então, mas agora... Supostamente. Então, mas agora, o que vem lá? Vocês viram lá ou não? O chefão supostamente. Lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Isso. A gente volta à dosimetria. Isso. A gente volta à dosimetria lá e entra tudo no mesmo bolo. Vamos resolver isso. Sabe então é negociar. Até os caras negociam na cara de pau. Um pouquinho para cada um. Cada um vai resolver. Fora o tráfico de influência, né, Soninha? Você que trabalhou na política, não importa o cargo, né? Ou importa o cargo para você pegar... Como é que dentro de um caso desse tão cabeludo a gente tem relações políticas onde familiares podem advogar para o caso? Isso não existe em nenhum lugar sério no mundo e não se fala, né? Mas aí que tá. Felizmente está atingindo um ponto do insustentável, porque já faz tempo que se discute isso, o código de ética, ou em que razões, né, de que maneiras objetivas a gente pode dizer que um ministro tem que se declarar impedido em tais e tais e tais casos. Em todas as tentativas anteriores, tem manifestação do Alexandre de Moraes dizendo, imagina, não precisa de código de ética nenhum. A gente aqui segue a Constituição. O Gilmar Mendes, a mesma coisa. Mas chega uma hora que fica insuportável. E aí é porque a imprensa, né, avançou em algumas coisas, tanto é que a imprensa tem teve muito impacto, muita influência. Não, mas a imprensa, se você pegar, primeiro trabalho que a imprensa fez desde que teve esse consórcio. Certo. Primeiro trabalho da imprensa, saiu tudo isso aí. Perfeito. Que foi o Metrópolis e a Globo. Malu Gaspar. Malu Gaspar. Então, a Malu Gaspar fez o trabalho, publicou. O Estadão foi lá, pegou lá o resort. O resort, fez uma entrevista, uma matéria. Publicou. 3 matérias. É legal que tem a competição, né? Um foi no resort, outro foi na casa da mulher. Mas é da notícia, o que você está falando é exercer o trabalho de jornalismo. Três matérias que a imprensa fez do jeito que tinha que fazer. Então, a diferença que faz. E aí, se no meio político tiver gente demais implicada e eles resolvam todos dar um jeito de sacrifica 2 ali, perfeito, né? Bota 2. Mas vai ter sempre, num caso desse tamanho, muitos setores econômicos implicados nisso, inclusive o setor bancário. Uhum. Então, pode ser que desses interesses dos legítimos, só eu estou falando, tem os ilegítimos, óbvio, mas de interesses legítimos surjam pressões que também surtam algum efeito. Ou talvez eu esteja sendo otimista, sei lá. Bom, eu não sei. Eu não sei. Alguma coisa mexe, né? Não, precisa ser falado. É o que você falou. Se tá a mexendo. Imprensa, você tá nos dois lados. Você é política, você trabalha com política e você também trabalhou com jornalismo a vida inteira, ou não. Se a imprensa não puder publicar, a gente tá vendo... Você foi prefeita subprefeita da Lapa. Da Lapa? Como é que foi sua experiência? É grande lá, né? Como é que foi sua experiência assim no executivo? Olha, primeira experiência de executivo foi justamente na subprefeitura, que é o pior lugar do mundo. É o pior emprego do mundo, porque você tem todos os problemas. A gente estava na crise, pós-crise de 2008, né? México quebra tudo. Isso. Olha onde isso crise repercute. Internacional, né? Crise internacional medonha, quebra, desemprego, etc, etc. E aí a atividade industrial diminuiu bastante. Aí você não tem mais mercado para papelão para reciclagem. Então, os catadores de material reciclável, eles não tinham mais onde colocar o papelão, ninguém está comprando papelão, então para que eu vou recolher papelão? Aí você começa a ter pilhas de papelão na calçada da sua subprefeitura, porque a atividade industrial despencou, entendeu? Então é um lugar onde todos os problemas acontecem e você que é subprefeita, você não tem
poder, autoridade, atribuição de resolver. É só um cargo, cargo político. Inferno. A caixinha de reclamações. As benditas árvores. Quando eu falei que eu ia subir da Lapa, o pessoal falou assim: ih, você tá ferrada, lá tem muita árvore. Eu falei, ué? Árvore velha. Que bom. Deixa eu deixar o problema. Mas Então, mas você fez. Árvore Então, mas você fazia um trabalho lá na ZL. Você trabalhava na ZL lá, com as ONG. Era ONG aquilo? O que era aquilo lá? Que você fazia? Eu fiz muitas coisas como você ainda voluntária tá fazendo? em vários Você ainda lugares tá fazendo? diferentes. Você ainda tá fazendo? Menos. Menos. Por quê? Você desanimou, Soninha? Do que eu gostaria. Você desanimou? Você tá meio desanimado. Pô, eu fico triste, porque a Soninha é uma pessoa muito legal, mas cara. cansou, né? Não, então, eu fico triste porque de ver as pessoas desanimadas. Não é porque uma hora a gente não pode desanimar. Não vai, eu tô muito desanimado. É que a gente vê que nada dá certo, e o que dá certo é o que tá mais errado, então é complicado, pô. Eu acho que eu volta e meia eu desanimo, mas a diferença é desistir ou não. Sim. Eu tô parada um pouco, eu tô desanimada, mas eu tenho vontade, e tô lá me oferecendo, de dar aula voluntária de alfabetização ou de reforço escolar. Então é só... Olha lá, fuzil. Só aparecer no lugar. Mas e a política? Eu não sei o que me faria mudar de ideia de querer ser candidata de novo. Sinceramente, tenho a menor vontade de ser candidata. Mas por quê? Qual foi a... Burocracia. Olha, uma das razões foi a derrota ridícula que eu tive em 2020. Eu fui vereadora um mandato 2005 a 2008. Nossa, foi horrível, sofri muito, amargura, desilusão. E eu falei, nunca mais eu quero ser vereadora. Aí passei 8 anos no executivo, em lugares diversos, e em 2016 falei, não, eu quero. Agora eu já entendi. Eu quero ser vereadora, sim. E aí foi muito legal. O mandato de 2017 a 2020 foi muito bom. Muito bom. Vou te falar que... A gente, inovou várias coisas na Câmara. Enfim, gostei. Eu fui da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu vejo a quantidade de barbaridade que as pessoas falam sobre orçamento público sem fazer a menor ideia do que elas estão falando. Adorei. Aí fui candidata em 2020 e perdi, mas perdi assim 7-1, sabe? Foi ridículo, eu tive uma votação pavorosa. Eu falei, mano... Mas o Soninha, torce pro Santos, que aí você se acostuma. Isso aí é tranquilo. Mas você acha que deve ao que isso daí, quando você teve essa votação, já que você teve êxito em outras eleições? A gente teve várias teorias, porque... Eu e 4 ou 5 outros vereadores, que o pessoal falava assim, vocês têm mais ou menos o mesmo perfil, embora fôssemos de muitos partidos diferentes, nós éramos os moderados. Ok. No sentido de discutir qualquer matéria, venha de onde vier, seja qual for o assunto. Dá pra ver a conversa aqui então com a gente, lógico. subia e argumentava, e fazia um parecer, e apresentava uma emenda e um substitutivo. Nenhum de nós foi eleito. Então, qual foi uma das conclusões a que chegaram? Que era mesmo o momento de ser estridente. Combativo. Da bagunça. De ser isso. De fazer muito barulho, de ter uma personalidade muito marcante, né? Um personagem, influencer. Então, foi a conclusão a que chegaram os outros vereadores, inclusive, que falaram assim, não acredito que você não se reelegeu. Mas, Soninha, você acha que isso é uma vertente da nossa época? Ser aquele candidato lá que vai lá na rua, apanha... Vai lá, faz um negócio mais provocativo, né? É o que funciona. Então... Ao que tudo indica. E não é teu perfil, né, Sônia? Mas isso eu acho que... De ficar produzir conteúdo. Isso eu não acho que vai mudar. Porque quando você vai para um extremo, você pega um nicho. A demanda é populista, né? Sim. A demanda é populista. Um nicho. As pessoas querem o populista. O povo gosta do populista. O moderado, ele meio que não reflete... Nós somos os isentões. Exato. Se você não gosta de um polo nem do outro, é porque você está em cima do muro, você está se escondendo... É que você fala, eu sou de esquerda, centro, mas a gente vê que você consegue ponderar coisas que porque assim, a gente vê a esquerda mesmo colocando situações que você fala, é um absurdo, e ficando só naquele canto e você consegue ponderar mais ou menos. Você acha que essa questão é difícil? Quem quer agradar todo mundo, que não é o caso, porque assim, é o que é certo para o povo. Você fala, o cara na Cracolândia tem que ser individualizado, mas tem um comerciante, não pode deixar. Tem que às vezes colocar o cara, internar compulsoriamente, dependendo caso a caso. Você acha que você fica nessa posição de que as pessoas acham que você quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém ou não? Na verdade, eu não acho que elas... não acho que a minha
legendinha é quer agradar todo mundo, Certo. sabe? Sim, sim. É mais... não sabe de que lado tá. Aham. Não sabe o que quer, entendeu? Como você apoiou ele, né? Você na rede social, porque é um embate, como você falou, a demanda populista tá dividida. Exato. Então qualquer pauta que você for levantar, fala assim, a Soninha agora virou fascista. Isso. A Soninha... Isso, exatamente. É vendida. A Soninha se vendeu ao sistema. eu já era Você não conhece a neo-reaça. Soninha que Você começou frequentou no o PT, jantar né? do Dória? Ela estava com Eu a era neo-reaça. Neo-reaça. Em Maravilhoso. 2010 eu já era neo-reaça, porque eu tava na campanha do Serra. Neo-reaça. Depois daqui é extrema-direita pra cima. Então, Não é? só pra turma da esquerda de cancelar um pouquinho mais, não, de verdade, o que você acha do setor privado? Ele funciona... Não, você sabe que é engraçado? Que ela vem aqui, aí os caras... Essa é uma puta comunista. Isso. E os caras da esquerda, tá lá na Jovem Neo-reaça. Pan. Ah, merda. Se vendeu, não vai agradar a Se Soninha. vendeu a Jovem Pan. A jornalista bolsonarista Sônia. A gente não vai nem... Mas falando sério, o que você acha de setor privado? Ele Como ajuda... tem gente besta, né? Enche o saco. Muito tonto, velho. E a gente tá falando com vocês mesmo. É muito irônico que alguém fale... Não, irônico não é bem a palavra, mas assim, é um absurdo que as pessoas criminalizem o setor privado. Tanto quanto simplesmente criminalizem qualquer um da administração pública, da política, do legislativo. É bizarro, cara. É uma polarização também antiga essa já. Tudo bem que tem gente que vai dizer assim, no poder público só tem ladrão, tem que privatizar tudo. Ué, não é só ladrão aqui, nem só gente honesta do lado de lá. Tem que ter balizas, tem que ter parâmetros, né? Eu quase invadi o último bloco pra... Por quê? Quando o Sami tava falando. O Sami, né? Então você vem aqui sempre. Vem sempre. Você já tá Agora sempre você já tá convidado. O dia que quiser, pode vir. É o fascista economista. Você vai ser a nossa convidada. Setor privado tem que ter balizas, lógico. Senão, o que acontece? Coisas que eu acompanho muito, por exemplo. O cara tem um emprego lá de... controle de acesso, não é o segurança, que esse tem outra formação, outras exigências, mas controle de acesso, algum cargo operacional, de limpeza, de serviços gerais. Primeira coisa que ele faz, amigo, vai lá e faz o exame ocupacional. E o cara tem que pagar. Sim. Você acha que o cara que está lá implorando um emprego, uma limpeza, desesperado, ou a mulher desesperada, ela vai assim, não, mas isso é obrigação do patrão. Então, você precisa colocar balizas, né, diretrizes. Mas a gente tem uma carga sobre o setor privado que é absurda e, como sempre dizem, em troca de quê? Né? Então, sobre gastar ou não o seu próprio dinheiro, da mala, do colchão, seja lá o que for. O empregado, eu tenho que recolher o fundo de garantia, né, todo mês. Sim. O dinheiro é de quem? É do empregado. Ele tem acesso ao dinheiro dele? É um sequestro. Não tem, Fica cara. sequestrado, É isso aí. Na habitação, né? Companhia de habitação lá onde eu trabalho. O cara pode usar o fundo de garantia, a pessoa pode usar o fundo de garantia como para pagar o financiamento habitacional. Se você visse o tanto de regra para ele conseguir usar o seu fundo de garantia para pagar o financiamento do apartamento dele... Do imóvel dele. É inacreditável. E Se a sua mais? esposa... E mais, por esse dinheiro não ser totalmente livre, não é muito distante você pensar que as empresas que vendem imóveis com perfil que vão usar se apoderam de parte do benefício. Então, você acaba criando um nicho onde há dúvida se o trabalhador é o verdadeiro beneficiário. Não, as regras são malucas. Se você quer usar o seu fundo de garantia, você tem pelo menos 3 anos de contribuição e tal... Mas você é casado em regime de comunhão universal de bens e a sua esposa herdou uma chacrinha lá em São Lourenço da Serra, você não pode usar. Porque ela já tem uma propriedade de um imóvel, faz sentido. cara. E outra coisa que eu ia invadir aqui para falar, a bendita da taxa do desemprego, né, versus a taxa de ocupação. Olha o que é usado como medida de ocupação. Primeiro, a pergunta que é feita no PNAD é uma pesquisa domiciliar. É assim, você trabalhou pelo menos 1 hora semana passada? Se o cara falar assim, já está ocupado. Pronto. Acabou, tá trabalhando. E se ele trabalhou, e se ele foi pago em dinheiro, ou em serviço, ou em troca de alguma outra coisa. Ou seja, se ele trabalhou 1 hora na casa da tia dele, ajudando a fritar coxinha para vender, e a tia falou assim, pode comer aí à vontade... É
É ocupação. Olha que coisa, hein? cara. É pleno emprego. E sabe É. o que mais que conta como ocupação? Vocês vão A gente. acreditar. O quê? Flanelinha. Ah, não. Flanelinha, Opa, aí, ó, coisa Deus boa. do céu. Ai, ela já foi. Flanelinha. As instruções para o cara que vai aplicar o questionário, né? A pessoa do IBGE que vai trabalhar lá, faz a lista assim do que pode ser chamado de ocupação. Então tem estátua viva. Ah, que da hora. Boa, boa. É, o Delari, pô. Cadê o Delari? Malabares. Então, Já foi, Mas assim, basta 1 hora semana passada. Uma horinha só, de basta estátua. 1 hora na semana passada. É tipo o Sami aqui no programa. Você dá o check Estátua no vida. ocupado. Cara, flanelinha, tem lá a descrição zoado. assim, pessoas que usam rodo para limpar para-brisas de carros no trânsito. Entre parênteses, entre aspas, flanelinha. Tá em preocupação. Gente, Que coisa, hein? Isso é do IBGE, né? Penagem é do IBGE, que é um instituto sério, que tem grandes, né, Mas diz que um monte de gente foi técnicos, embora tudo. lá, né? O negócio do Mas é negócio aí do Porsche. apropriado. do Postman, diz que saiu um monte de gente lá. É, um monte de gente séria. Ou saiu, foi embora, ou desocupou o cargo que ocupava e falou assim, não, eu não quero responder por isso. Ô, Soninha, você pode fazer qualquer coisa da sua vida, menos desistir. Isso aí, não Porque desiste, não. você é uma pessoa, você é uma pessoa muito, como é que eu vou dizer? Você é uma pessoa muito legal e você tem, as suas intenções são boas. Exato. Vamos jogar Eu tô pickleball. eu tô na quaresma agora. Sim. Você sabe que quaresma é reflexão. Exatamente. Quaresma é o momento de você orar muito. E eu votei muito mal. Você fez essa reflexão. É a Nossa penitência, ele tá em penitência. Eu tô em penitência. Eu votei mal. Principalmente para deputado, para senador. Vereador. Eu votei mal. É uma decepção que eu tenho. E senador são 8 anos. É, dura. Aí eu queria falar da reeleição também. Pode falar, pode falar. Sério, eu tô faz uns 3 blocos querendo entrar Podia na ter entrado Câmara. antes. Pô. Você tinha que ter entrado. Você Não, fica Delari, aqui, pô. sentado, aí você entra, bate no seu... Sabe qual? A gente discute a reeleição para o executivo, ótimo, aumenta o mandato e tal. E o legislativo não tem limite para reeleição. Exato. Tinha que parar Por quê? um pouco, né? É, indefinido. Então, eu acho que do caso do legislativo, você podia ter, como no Senado, a eleição sempre desencontrada, assim. Você Exato. renova uma parte, porque também todo mundo novo, não pode se reeleger. Aí entra todo mundo novato, cara, é um caos. Isso. É tão bom um segundo mandato comparado com o seu primeiro mandato, Você sabe? aprende bastante, né? E esse modelo dos Estados Unidos, que tem uma eleição legislativa no meio do mandato executivo, e aí você já testa o andamento Recall. do governo, acho bem interessante. E esse negócio, eu acho que tinha que mudar o sistema. Esse voto aí tem que ser, sei lá, um voto, você votar meio... Não vou me aprofundar isso agora, que a plateia já vai embora, mas distrital misto. Eu acho que tem que ser meio votar no cara mais próximo de Exato, você. você tem como cobrar o camarada, né? Porque esse negócio de rede social, isso bagunçou o coreto. Bagunçou E leva, lindamente. e porque o cara leva milhões de votos e leva aquela E turma. puxa. É isso aí. Puxa E muita gente. Puxa o cordão. Quem é o cantor? Mas eles não querem isso, né? Não quer. Os Valdemar, os caras não querem. Vavá vem pra cá. O Vavá quer... Vadeco? Voldemort. O Vavá... Vavá vem pra cá. O Vavá quer Voldemort que tenha gostando. 12 milhões de votos. Não é? É isso que Puta, conta. como ele... Tem Porra. fundão entrando. Vai ficando... Vem Olha, fundão. Os caciques Eu tô fazendo a penitência lá do Frei. Frei Gilson. Frei acordando 4 horas da manhã, tô rezando o terço pra ver se esse país vai que pra eu vou frente. dormir. Soninha, mas não desista. E desista, venha isso aí. quando você Não, quiser. A gente gosta Vamos muito. invadir. Vamos invadir. A gente gosta muito de você e gosta muito. Você é uma pessoa que tem boas intenções e é uma pessoa íntegra, uma pessoa séria. Do bem. Isso aí, E do boa, bem. Soninha. Obrigado, viu, Soninha, Eu por que você ter agradeço, vindo. valeu. Tá? Adorei. É isso aí.